Olá, pessoal do canal Horta Interação. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês no canal, pela participação de vocês no canal. Hoje eu vou fazer algo assim diferente, tá? Eu tô com isso aqui, ó, até meia feinha, essa mudinha de lírio da paz. Olha como ela murchou, tá vendo? Olha, não é minha não. Veio pro hospital aqui para mim tentar recuperar esse lírio da paz. Então eu vou subdividir ele em duas partes, né? Uma parte vai ficar aqui em casa, a outra parte vai para sua dona, né? Vou arrancar essas folhinhas secas dele aqui, vou dar uma ajeitada nele, pra gente tentar recuperar ele, e eu vou dizer por que que ele chegou nesse ponto aqui, tá? Então, assim, a gente vai fazer isso aqui junto. Ele tava até num cachepó bem bacaninho, olha, cachepó bonito, né? Mas infelizmente ele tava morrendo. Então a gente vai tentar recuperar ele, e a gente não vai trocar o vaso dele por um vaso muito tão grande assim. A gente vai subdividir ele com esse espaço aqui, que é o mesmo espaço, porém vai dividir em duas partes, né? Então vai ficar sendo uma proporção boa de material para ele extrair nutrientes. Depois que ele pegar bonitinho, se der certo, aí sim a gente vai trocar por um vaso maior. Por enquanto não é necessário, tá bom? Então antes, quem não é inscrito no canal, inscreva, né? Dá essa força pra gente lá. O like, pessoal, ajuda bastante o canal. O like é muito importante pro canal. O YouTube entende isso de forma positiva. Então ele começa a repassar o material, o conteúdo da gente para outras pessoas ainda, né? E comente, que a gente vai estar aqui sim respondendo os comentários, né, de todos vocês. Mas o que? Se inscreva, comente, participe, né? Aquilo que vocês quiserem fazer aqui no canal, vocês têm liberdade para isso, beleza? Então depois da vinheta tá todo mundo convidado a participar. Vai ser rapidinho o vídeo aqui, tá, pessoal? A gente vai preparar uma terrinha aqui. Eu vou explicar por que aconteceu isso também. Aí vocês vão entender por que às vezes acontece isso com a planta que vocês compram no garden, beleza? Pessoal, voltando aqui, ó. Pessoal, o lírio da paz, ele costuma ser uma planta assim muito dramática, né? Dramática igual aquelas crianças pirracentas, né? Esqueceu de jogar água nele de um dia para o outro, ele murcha todinho. Aí depois você dá o alimento para ele, dá a aguinha dele, ele já revigora, já restaura. Então quando a gente fala dramática, assim, é uma planta que ela engana a gente, né? Igual aqui, ó. O problema dele maior não é porque ele tá murcho, não. Porque às vezes até uma aguinha resolveria o caso. Mas como as flores começaram a secar, tá vendo? Ó? Está seca essa aqui, tem folha seca aqui, tem folha seca aqui. E começou a enrolar também, tá vendo aqui, ó? Isso não é normal não, que as folhas dele é bem abertinha, tá vendo? As folhas começaram a enrolar. Então é claro que isso é falta de nutriente. Então o que acontece? Quando a gente compra uma planta dessa aqui na floricultura, ela vem com aquele substrato pretinho, tudo bonitinho, mas só que ela tem um prazo de validade. Esse substrato, ele é queimado no forno. Por quê? A floricultura, ela não vende planta cheia de fungo. Pode ver que as plantas são tudo bonitinhas, né? Aquele substrato bem airado, mas não tem vitamina nenhuma. Então se você comprou uma planta na floricultura e quer conservar ela, preservar ela por mais tempo, usa ela uma semaninha naquele substrato ali, ela vai enfeitar o seu ambiente. Na hora que ela começar assim a murchar, você vê que não vai mais, só trocar de substrato. É só tirar ela do seu recipiente e fazer uma terrinha adubada para ela e colocar de volta com uma areia, ou então o mesmo substrato bem airado, misturado com outra terra, e replanta. É o resultado das minhas calanchói, né? Aqui, ó. É tudo ali, aquela ali, ó. Tá vendo? Foi também plantado de floricultura. Aquela que eu mostrei para vocês um dia desse, tá no canal, aquela vermelhona que tá florida. A minha esposa achou tão bonita que levou ela lá para cima. Agora tá cheia de flor. Tá florindo agora, então ela tá bonita. Quando fica bonita, ela leva lá para cima para enfeitar o ambiente dela lá. É também de floricultura. O que eu fiz? Quando deu o que tinha que dar, começou a murchar, começou a ficar feia, eu tirei, mudei de substrato, ela continua crescendo. Aí você às vezes tem que trocar de vaso. Aqui o vaso tá pequenininho. Se fosse
para ela toda, esse vasinho aqui seria pequeno. Como eu vou dividir ela em duas partes, então ainda dá para aguentar um tempo, né? Então eu vou fazer o serviço dela aqui, ela reagindo positivamente em relação àquilo que a gente vai fazer por ela aqui nesse momento. Aí depois a gente volta aqui para trocar o vaso. Coloca um vaso maior, as duas. Agora não compensa, agora pode ser nesse ambiente mesmo, né? Então olha para você ver, ó, a facilidade. Ó, saiu inteirinho. É o substrato da casa de Garden. Pretinho, bonitinho, mas não se iluda com isso não. Ele não tem nutriente nenhum, é só a terra preta mesmo. Ele é queimado, torrado no forno mesmo. Fica bonito assim, fica bem airado, mas o prazo de validade dele, é bem curto. A dona desse lírio da paz aqui, ela estava preocupada, ela viu algumas formigas nele, né? Pensou assim, deve estar com alguma praga de raiz, porque as formigas vêm atacar a raiz dele. Deve ser isso. Não é, olha como a raiz dele tá bonita, tá vendo? Olha, bem enraizadinho, bacana mesmo. Mas não é isso, é porque ele não tem mais nutriente. Não tem mais nutriente. Então, isso aqui, ó, a gente vai misturar com a terra boa que eu tenho ali, ó. Mostra aqui, Camila. Ó, isso aqui é humus de gongolo purinho. Vou colocar uma porção de humus de gongolo aqui. Eu já tô com a minha terra aqui também preparada, já tá bem adubadinha. Então a gente vai descartar isso aqui, ó, praticamente. Eu vou até deixar ele de lado aqui, não vou usar ele não. Não vou usar nada dele. Vou descartar esse substrato aqui, ó. E vou deixar para me preparar para me plantar uma outra coisa. E vou plantar ele para vocês numa terra diferente, arrancar essas folhas secas, subdividir em duas partes. E daqui a pouco a gente mostra para vocês o serviço prontinho, beleza? Pessoal, continuando aqui, eu quero filmar mais o processo aqui para vocês verem. Olha que lindo isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Mas tem que adubar, tem que retrabalhar isso aqui, ó. Como a planta tá saturada dele, eu tô jogando ele, vou deixar ele para outra cultura, plantar uma outra planta nele, né? Pronto, que tá bom. Deixa ele de cantinho aqui, né? Agora eu vou fazer algo diferente. Vou pegar essa terra aqui que já tá adubada, né? Não é aquele substrato de semente airado, é uma terra adubada que eu tenho aqui, ó. Ó, muito boa terrinha, bem adubadinha mesmo, cheia de matéria orgânica, bacana mesmo. O que se faz? Vou subdividi-lo em duas partes, isso aqui, ó. Isso aqui e esse aqui, ó. Duas partes. Essas raízes que sobram aqui, ó, não vai valer para mais nada, ó. Pode podar, ó. Ó, poda a raiz, que vai vir um enraizamento novo. A raiz dele tá impecável, tá boa, tá? Ele não tava com problema de raiz, não tava com praga de raiz, nada disso. Então agora vai ser uma nova planta. Ó, tira as folhinhas velhas. Folhinhas velhas. Um talinho seco. Hã? Folha bem no meio. Eu vou tirar essa folha também, que ela tá danificada. Pronto. Esse aqui já vai plantar ele como ele está aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa. Por que tem que tirar essas plantinhas, essas folhas velhas? É porque ela tá vinculada ao talo aqui, ó, ao tronco dele. Então ela vai continuar alimentando dos nutrientes da terra. E ela não vai recuperar mais. Essa folha aqui jamais vai virar uma folha bonita. Ela já estragou, ela já morreu praticamente. Até essa aqui, ó, eu vou tirar, tá vendo? Uma folha até robusta, mas eu vou tirar também, ó. Corta aqui, ó, lá no talo mesmo. Você tá com grossa.
Pronto. Mais uma podadinha na raiz. Bonita, né? Como ele foi subdividido em duas partes, volta com ele para o mesmo lugar. Esse aqui é maior. Esse aqui é maior. Volta com ele para o mesmo lugar, porém com a terra adubada, ó. Eu vou fazer diferente. Deixa eu jogar um pouquinho de humus de gongolo aqui. Só para dar uma enriquecida mais na terra, ó. O humus de gongolo, ele é muito eficiente, muito forte, tem muito nutriente, tem muito nitrogênio. Pessoal, tem que calçar bastante o fundo, sabe? O fundo, trazer para cima o máximo. Agora, ele vai ficar no cachepó, bonitinho. Ele é uma planta de sombra, tá, pessoal? Lírio da paz, ele pode ficar dentro de casa mesmo, tá bom? Ele não suporta sol. Na verdade, ele nem suporta sol, né? Agora ele precisa de um pouco de claridade, né? Beleza? O tronco dele, o caulezinho dele ficou todo descoberto, tá vendo? Todo descoberto, tal. Essa terra aqui já tá um pouco úmida, não precisa regar no momento agora, né? Amanhã, à tarde, né? Talvez. Aí sim, dá uma regada nele. Ó, desobstrui aqui, ó. Bacaninha. Então. Muito bonito. Só de replantar ele, parece que ele não tá murcho mais, ó. Só de replantar ele já ficou bonito, tá vendo? Olha pra você ver como é que ele tá bacana, né? Então, qual é o problema desse lírio da paz? Aquele substrato lá, não tinha nada ali, só tava aquela terra bonita, bacana, já tinha dado o que tinha que dar. Ele ia morrer, com certeza ele ia morrer. Essa terra aqui não, essa terra aqui é muito rica, tá bem adubada, cheia de matéria orgânica, né? Esse aqui vai voltar para sua dona, no seu cachepó, muito bonitinho. Vou dar umas instruções para ela de... Eu não vou arrancar essas folhas não, mas vou arrancar essas pontinhas queimadas aqui. Pronto, bacaninha. Agora esse aqui vai ficar aqui comigo, ó. Tá vendo? Esse aqui vai ficar comigo aqui, ó. Eu vou cuidar dele, vai ficar lá na minha casa. Uma terra bem pretinha, né? Essa terra já estava adubada, eu coloquei um pouquinho de humus de gongolo aqui. Quando for plantar, ó, compacta bem a parte do fundo. E só deixa na terra a parte de raiz, a parte do caule dele aqui assim, ó. A parte verde da planta, ela não tem resistência a fungo. Então ela não pode ficar enterrada não, que pode penetrar fungo dela e matá-la, né? Então é aqui assim, deixa ela livre, tá vendo? Vai ficar lá na minha varanda lá, porque lá pega muita luminosidade, mas não pega sol. Olha, Camila, como é que ele ficou bonito só de replantá-lo, né? E dar aquela desobstruída nele, ó. O problema dele é aquele substrato lá, muito bonito, mas a única coisa que ele tinha de vantagem é que ele era bem irado, né? Mas não tinha mais, ele é torrado, né? Não tem nutriente nenhum. Essas plantinhas que vocês plantam, compram no copo assim, suculentas, que vem bonitinha, ela tem um prazo de validade dela. Quando chegar em casa, usufrui dela enquanto ela estiver ornando, beleza? Depois, não joga fora não.
joga pega aquele substrato, mistura com adubo, aduba ele bacaninha. Pode voltar o mesmo substrato, que ele é irado, ele não é ruim. Só é que ele não tem vitamina nenhuma. Só meter adubo nele, misturar com a terra adubada para criar o volume, né? Para não perder o volume. Aqui o volume de terra pra gente que é muito importante, que a gente não tem. Então, eu não joguei aquele substrato fora, não descartei ele. Eu vou misturar humus de gongolo nele, misturar na minha terra adubada aqui, ó. E vai continuar valendo na terra, vai continuar servindo, né? E bem servindo, porque ele é melhor do que a areia, né? Ele já é um substrato airado, né? Olha que bacaninha, tá vendo? Só de fazer isso já deu um aspecto diferente, tá vendo? Não é mais aquela planta com aquele aspecto de morto. Só de replantar aqui, ó. E é daqui pra frente, né? Daqui uns dias a gente volta aqui novamente, mostrando. Aquela lá não garanto que ela vai embora, né? Essa aqui eu garanto que dá pra mostrar pra vocês daqui um dia, beleza? Abraço a todos, obrigado pela atenção.